Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Sou o professor Jefferson, professor da disciplina de Sociologia. E hoje vamos ter mais uma videoaula de conteúdos referente ao currículo escolar de vocês, tudo bem? Então vamos lá. O conteúdo de hoje é raça, que nós estamos tratando esse conteúdo já há alguns dias, né, que é do módulo 3. A gente vai fazer um resumão desse conteúdo, né, da aula de hoje, tudo bem? Então vamos lá. Então, para a gente falar de raça, quando eu falo de raça, lógico, a partir das aulas anteriores, nos remete ao racismo. E esse racismo, professor, é de quê? Por que será que existe racismo? Mas para a gente entender também que raça, biologicamente falando, ela é o quê? É uma divisão, né? Raça, biologicamente falando, é uma divisão. Estou distinguindo que X é diferente de Y, de Z, de A, de C. É isso que eu estou fazendo. Estou fazendo uma divisão de classificação. Então, a raça humana, a gente pode usar esse termo, raça humana? Talvez não. Talvez sim. Dependendo do meu contexto enquanto indivíduo de uma sociedade em que eu ache interessante ou não fazer parte dessa classificação de raça, enquanto raça humana. A palavra raça é utilizada no dia a dia em diversos sentidos. Quando uma torcida está insatisfeita com a dedicação de seu time, ela pede mais raça, mais jogadores. Ou seja, que eles se superem em força de vontade e atitude. Olha um exemplo de raça. Eu falei, biologicamente falando, é uma divisão, mas gramaticalmente falando, eu tenho outros significados. Vai com fé e raça, vai com raça que você consegue. Eu estou dando estímulo a essa pessoa, estou dizendo que ela consegue. Então, biologicamente falando, gramaticalmente falando, tem outros significados. Mas, pensando sociologicamente, como seria isso? Vamos lá. As raças humanas são apenas produtos da nossa imaginação cultural, como disse o epidemiologista americano Kaufman. As raças não existem em nossa mente, porque são reais, mas são reais porque existem em nossa mente. Acredito que a palavra deva sempre ser escrita entre aspas. Vou ler novamente o que ele disse. As raças não existem em nossa mente porque são reais, mas são reais porque existem em nossa mente. Então, é eu que coloco esse sentido de raça. Ele ainda coloca que raça deve ser sempre escrito com aspas, né? Dando um sentido de que raça, eu estou me referindo a algo que seja importante ou não para a sociedade. Ao mesmo tempo que eu enquanto indivíduo de uma sociedade, posso dizer que fulano de tal, fulano beltrano, faz parte de uma raça que eu não gosto, eu estou praticando automaticamente o racismo? Não, eu estou dizendo que eu não gosto de fulano nem ciclano. Mas, a partir do momento que eu falo, fulano faz parte de tal raça que eu não gosto, que eu não quero que exista, e entre outras situações. Aí se eu vou estar praticando racismo no sentido de que eu não estou respeitando o outro, enquanto raça. E um exemplo maior de questão científica falando, de racismo, não cientificamente falando, historicamente, sociologicamente, foi infelizmente, né, a questão dos nazistas, a questão da divisão. Eu acho que acompanhando aí, nós até vimos em algumas aulas que ele retratava muito isso, né, a questão do discurso científico, né, de que a pessoa deveria ser o quê? Livre, né, de qualquer distinção que não fosse aquilo pregado, que aquilo fosse correto. Como assim, professor? Por que então classificar a diversidade humana em raças diferentes? A variabilidade humana é um fato empírico, incontestável, que como tal merece uma explicação científica. Os conceitos e as classificações servem de ferramentas para operacionalizar o pensamento. É nesse sentido que o conceito de raça e a classificação da diversidade humana em raças teriam servido.
infelizmente desembocaram numa operação de hierarquização que pavimentou o caminho do racialismo. Como assim, professor? Então, eu classificar, como eu falei, dividir, biologicamente falando, que cada raça tem um sentido, eu estou o quê? Como eu falei, completando não somente o racismo, mas ele usa uma outra palavra aqui, que é o racialismo, porque eu estou classificando que você deve só fazer parte daquele grupo e pronto. Vou citar exemplos. Aqui na página 3 do módulo, vocês podem estar até acompanhando comigo, do módulo 3, tá? Na página 9, no módulo 3, capítulo 8, tem um cartaz que era de como era dividido os prisioneiros nazistas, né? Lá dos nazistas. Vamos lá. Para os nazistas, a extinção de grupos indesejados era uma forma de alcançar a eugenia. Vou até colocar a palavra aqui que a gente vai já debater sobre ela, né? Eugenia. A palavra eugenia que a gente vai já ter o fio da meada junto com ela. Cartaz com símbolos e cores para diferenciar presos nos campos de concentração. Presos políticos eram os vermelhos, criminosos verde, imigrantes azul, testemunha de Jeová roxo, homossexuais rosa, ciganos, prostitutas, alcoólatras, deficientes físicos e mentais preto. Então, a partir do momento em que lá os campos de concentração tinham essa eugenia, que eugenia, professor? É simplesmente que essas raças não são as raças que nós queremos, não fazem parte, digamos, do seleto da raça humana. Não, eles são uma raça diferenciada, mas no sentido de que eles precisam o quê? Ter uma eugenia, a raça pura, que era isso que os nazistas em seus campos de concentrações queriam propagar. Por isso tinha essa divisão, como eu falei, como até ele citou aqui os exemplos por cores. Então, quem fazia parte de determinada cor e teria que participar apenas daquela raça, né? Já era automaticamente praticado racismo no sentido de não respeitar. Racismo, professor, é somente quando eu trato o negro mal? Não. Racismo é tudo isso. É esse preconceito que eu tenho com o outro, com o que o outro tem de cultura, com o que o outro tem de pensamento, com o que o outro tem de coisas diferenciadas que eu não concordo. Não, eu tenho que respeitar. O outro lá e eu aqui, talvez seja a maneira mais fácil. Mas a partir do momento que eu de respeito e eu quero praticar uma eugenia que realmente não existe, vamos olhar a sociedade como um todo. A nossa sala de aula, por exemplo, vamos lembrar dos colegas, do rosto do colega. Eu sou igual ao outro colega? Não sou. Cada um é diferente do outro. Então, por isso, não tem como praticar a eugenia. Então, a raça e o racismo estão presentes na eugenia no sentido de que só preciso ter aquele ser corretinho, bonitinho, não. Nós somos seres humanos diversos. Nós pertencemos a uma sociedade em que eu tenho uma classificação Y, uma classificação X, uma B e C. Eu não preciso ser determinado por uma determinada cor que eu faço parte de um grupo. Não. A raça não é somente um grupo de pessoas, não. A raça é como um todo. Se eu for usar, como alguns cientistas falam, o sentido de raça humana, é porque somos todos iguais. Somos indivíduos iguais, temos braços, pernas, falamos, pensamos, principalmente pensamos, que essa é a diferença vital do ser humano para os outros demais animais, um animal racional, como alguns falam. Então, nesse sentido, eu tenho que pensar como essa raça humana vai funcionar. Eu preciso praticar essa eugenia da raça pura para que realmente a sociedade funcione? Não. Eu não preciso de uma raça pura para que a sociedade funcione. A sociedade não funciona do jeito que é, do jeito que está. Então é isso que nós temos que estar pensando, ok? A teoria das raças surgiram as ideias assumidamente racistas,
que é justamente eu separar raça, classificar elas, né? Ainda no século XIX, antes mesmo do surgimento do termo genética, surgiu o pensamento eugenista, que defende o controle social de modo a enobrecer o estado físico e mental da humanidade. Então, com essa ideia, com esse pensamento eugenista que a gente fala, que o texto fala aqui, é justamente pensar em que uma sociedade pura, uma sociedade igualitária, no sentido não do jeito que é capitalista, não nesse sentido, no sentido igualitário, porque todos deveriam ter o mesmo padrão. Padrão porque é uma raça, então tem que ser o mesmo padrão. Então é isso que eles não concordavam, que a raça humana, como alguns cientistas colocam, é que todos são diferentes, todos têm os seus diferenciais, mas que ao mesmo tempo fazem parte de uma sociedade como um todo e que todos conseguem conviver. Sempre conviveram porque lá nessa época não poderiam conseguir conviver. Então é isso que a gente tem que estar pensando no além. Na raça, não somente como uma classificação de algo, não. Tenho que pensar em raça. É raça humana, então é a raça humana nessa sociedade que nós vivemos. Porque sociologicamente falando, essa é a sociedade que nós vivemos. Aí alguns filmes, se vocês podem perceber, filmes que tem invasão de extraterrestre e outras coisas, é que vamos acabar com a raça humana. Estão colocando no sentido de que a raça humana ela é uma só, e não dividida. Então tem todos esses dois sentidos que a gente precisa também entender. Mas que eu não preciso mesmo praticar o racismo através de uma eugenia. Eu só acredito naquele grupo que eu faço parte. Não. A sociedade é diversa. O conceito de racialização é normalmente usado em dois sentidos. O primeiro descreve um processo histórico durante o qual a relevância social foi vinculada a certos traços físicos, cor da pele, textura de cabelo, formato do nariz, e uma base para classificar as pessoas em grupos distintos. O termo também pode ser utilizado como um arcabouço teórico, modelos para avaliar a explicação de raças rivais. Tem esses dois sentidos que eu falei. Eu preciso entender que todos são diferentes. Então, mas aí não é raça humana, então, professor, que é aquilo que ele falava aqui, que são as raças rivais. Não. Existe grupos rivais? Existe. Eu sou de um grupo, por exemplo. Eu faço o grupo da sociedade hoje em dia, do grupo de professores. Vocês fazem parte da sociedade do grupo de estudantes, de alunos. Mas, ao mesmo tempo, eu convivo na mesma sociedade que você. Convivo na mesma cidade, convivo na mesma escola. E é isso que nós precisamos entender, que a sociedade, ela precisa, sim, entender que não existe essa racialização, no sentido de que é o preto, o branco, o azul, o amarelo, não. Eu preciso entender que existe, sim, uma sociedade que ela é dividida, cada um tem suas características, cada um tem suas características, mas eu não preciso dividir ela. Eu, enquanto indivíduo, que faço parte de um grupo social, não entendo o outro grupo social, enquanto raça humana. Então é só para a gente entender que a racialização é muito além do racismo. Ela vai muito além de eu pensar no outro com um olhar diferenciado. Eu tenho que pensar no outro, que ele faz parte da mesma sociedade que eu. Entendeu? Não é simplesmente porque o outro tem um cabelo diferente, a cor diferente, o olho diferente, que ele faz parte de uma sociedade diferente da minha. Não. Não existe dois planetas Terra para 2, 3, 4, 5, 6. Enfim, milhões de planetas Terra para cada um morar no seu determinado grupo social, determinado grupo racial. Não, existe apenas um planeta Terra, existe apenas uma sociedade que eu possa conviver com todos. Lógico, tirando essa palavra aqui, racismo, da existência desse grupo social. Embora a noção de raça tenha caído em desuso nos meios científicos, ela prevalece como um marcador social de diferença e, portanto, como fato e fenômeno social de imensa relevância para a sociologia. Então, biologicamente falando, cientificamente falando, raça, a gente já sabe que não existe, mas ela prevalece o quê? No comportamento social. Em que sentido, professor? Porque ela marca
um determinado grupo social, por exemplo, os negros, os homossexuais, os judeus, por exemplo, assim, cada um faz parte de um grupo social, de uma classe social, enfim, faz parte de uma sociedade, mas o indivíduo social, ele mesmo vai e faz essa divisão de raça. Não é a raça X, a raça Y, a raça Z. Por quê? Porque ele entende que a sociedade é diversa, mas que ao mesmo tempo ele não entende que o outro faz parte de uma outra cultura. Ele não se sente num sentido de se sentir enculturado naquilo ali. Ele precisa entender primeiro para ele poder dividir a raça. Como existe a raça de cachorro, né? Qual é a raça do teu cachorro? Né? A gente pega e classifica. Não. Todos nós somos diferentes, fazemos parte de grupos sociais diferentes, fazemos parte de grupos sociais diferentes. Mas ao mesmo tempo eu preciso entender que eu faço parte do quê? Apenas de uma Eu preciso entender que eu faço parte de uma sociedade. E essa sociedade em que eu faço parte, eu preciso conviver, eu preciso respeitar o outro. Entenderam? Então é isso o conteúdo de hoje, sobre a raça. Risquem realmente essa palavra, né, do vocabulário de vocês, não somente no vocabulário de eu falar, mas no vocabulário de eu agir, das minhas ações, que é o racismo. Tudo bem? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.